Alinhar acaba sendo uma dificuldade de muitos usuários, porque nos outros programas a gente tem um painel e aqui no Photoshop não. Tá tudo lá na Move Tool e tem os macetinhos para você conseguir fazer com que os objetos tenham a mesma distância certinha, assim, encaixadinho, e também a mesma separação entre eles. Então vamos ver como é que funciona. Para utilizar o alinhamento de camadas no Photoshop, eu vou dar aqui um menu Arquivo Novo, uma folha padrão 1000 por 1000, e vou desenhar aqui alguns objetos. Fazer aqui duas formas geométricas. Deixa eu mudar aqui no formato forma. Vou alterar a cor só para a gente conseguir reconhecê-la melhor. Beleza. Bom, o alinhar pode ser uma dificuldade para alguns, porque, diferente da maioria dos programas, o Photoshop não tem um painel alinhar aqui na direita. A gente não vem aqui no menu janela, alinhar, e consegue trabalhar com ele. Não, as opções de alinhamento estão aqui na Move Tool, na ferramenta Mover. Uma vez que eu pego a ferramenta Mover, a gente tem essas opções aqui, que a gente já conversou um pouco em aulas anteriores, e aqui do lado a gente tem os botões de alinhamento e distribuição. Bom, perceba que os botões estão apagados. Por quê? Porque assim como a gente conversou anteriormente, um alinhamento ele sempre precisa de uma referência. Não adianta a gente falar assim, vá para a esquerda, vá para a direita. Ele tem que entender a referência para a esquerda ou direita do quê. Essa referência pode ser uma área selecionada ou um objeto com relação ao outro. Se for uma área selecionada, por exemplo, a folha inteira, eu poderia dar aqui um Ctrl A, ou menu selecionar tudo. E agora veja que os botões ativaram, porque essa área que é a folha inteira vai ser a referência de alinhamento dessa camada. E daí eu posso aqui alinhar o objeto em cima, no centro verticalmente, embaixo, à esquerda, no centro horizontalmente ou à direita. Então aqui a gente consegue, até pelas figuras aqui dos ícones, a gente consegue reconhecer os alinhamentos que ela vai conseguir fazer com base nessa referência aqui do tudo. Se eu também selecionar uma área menor, também funciona. Daí ele alinha com base nessa região menor aqui. Ok? Então assim a gente consegue alinhar o objeto. Ctrl D para cancelar a seleção. Outra forma de alinhar objetos é se a gente selecionar dois, no mínimo dois. A gente pode fazer isso com a Move Tool clicando e arrastando assim, ou vir aqui na camada segurando o Shift, ou nesse caso tanto faz, né? O Shift ou o Ctrl pressionado, porque são apenas duas, para selecionar as duas, e daí ativa-se aqui em cima os botões também de alinhamento. E daí um é referência para o outro. Eu posso alinhar em cima, no centro, embaixo, à esquerda, no centro, à direita. Então a gente consegue ir alinhando um objeto com relação ao outro. Os botões aqui do lado de distribuição não estão ativos porque para fazer a distribuição de um objeto, ou seja, ter o mesmo espaçamento entre um objeto e outro, a gente vai precisar de no mínimo 3, para a gente sim poder daí dizer que tem o mesmo espaço aqui e entre o segundo e o terceiro objeto. Então eu vou desenhar mais um objeto aqui, vou alterar a cor dele, para a gente poder diferenciar. E vou selecionar os três. Agora a gente tem como distribuir. E aqui a gente vai encontrar os alinhamentos quando os objetos estiverem assim na vertical. Esse primeiro botão aqui vai levar em conta os primeiros pixels de cada camada e fazer a mesma distância entre eles. Esse aqui a área central de cada camada e esse aqui os últimos pixels de cada um, para ter a mesma distância. Já se eles forem objetos um do lado do outro assim, a gente seleciona e utiliza esses botões. À esquerda, com base na esquerda dos objetos, com base no centro ou com base na direita. E assim a gente consegue alinhar e distribuir objetos no Photoshop para fazer uma arte mais fluida, mais interessante, que faça mais sentido no equilíbrio do design que estamos criando.